prezados irmãos, meus amigos. Deus lhes abençoe. Obrigado pela vossa assistência, pela vossa audiência. Com muita alegria e gratidão a Deus, estamos hoje gravando a lição dos jovens, a 13ª lição da Revista do Jovem, a revista CPAD, editada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. A 13ª lição do quarto trimestre de 2021. Estamos estudando Esperando Jesus para hoje. A gloriosa promessa do Senhor Jesus é que ele voltará para buscar a sua amada igreja. E a igreja está esperando o Senhor já há 2000 anos. 2000 anos para nós humanos é um tempo enorme, muito grande, parece uma eternidade. Mas para o nosso Deus, 2000 anos é como 2 dias, pois ele é o Senhor do tempo. Então, Jesus pode voltar a qualquer momento. Os sinais estão mostrando que nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. Porém, do dia e hora ninguém sabe. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36, disse o Senhor: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Alguém pergunta: e agora, Jesus sabe ou não o dia da sua volta? Hoje Jesus sabe. Jesus não sabia quando estava aqui como homem, porque ele abriu mão temporariamente dos seus atributos divinos. E, como tal, ele não sabia. Agora ele reassumiu a sua posição, reassumiu seus atributos, porque completou a obra, e como Deus, ele é onisciente. E sendo onisciente, ele sabe todas as coisas. Fica aqui uma outra pergunta. O arrebatamento da igreja se dará de dia ou de noite? É claro, se dará nos 2 períodos. Enquanto numa parte da terra é dia, na outra é noite. Mas não importa se ele vier arrebatar a igreja quando estamos na luta diária no nosso trabalho ou quando estamos no nosso descanso noturno. Se o nosso coração estiver ligado com o Senhor, em comunhão com Ele, nós seremos arrebatados. Glória seja o nome do Senhor. Portanto, é promessa do Senhor. Capítulo 14 do Evangelho de João. Antes da prisão e da condenação de nosso Senhor. Nas últimas reuniões com seus discípulos, ele lhes confortava, lhes instruía, e no capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração. Os momentos que se seguiriam seriam difíceis, mas ele agora dizia: não fiquem perturbados, haja o que houver, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar. E se eu for, eu voltarei, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Era comum do judeu, era a cultura judaica, quando um rapaz ia se casar, ele pagava o dote para o pai da noiva e já devia ter a casa preparada, porque assim que se casasse, levava agora sua esposa para a casa que ele havia preparado. Jesus preparou, Jesus vai se casar com a igreja, isto é, vai se unir definitivamente com a igreja. E ele levará a igreja para a casa do Pai, que ele preparou. E lá estará a sua amada igreja. Então, os crentes estão esperando Jesus. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, que Jesus reuniu a sua igreja, aproximadamente 500 irmãos, dando-lhes a última reunião, e agora ele levanta suas mãos e começa a subir.
aqueles 500 irmãos olhando aquele corpo glorificado, subindo, alcançando as alturas, foi até a nuvem, uma nuvem se abriu e o ocultou de seus olhos. Ah, que saudade daquele companheiro inigualável como é Jesus. Mas Deus enviou imediatamente 2 anjos para os confortar, dizendo: varões galileus, porque estás olhando para o céu? Este Jesus que agora foi recebido no céu há de voltar, assim como para o céu vistes ir. Então essa promessa está nítida. O Salmo 24, versículos 7 e 8, é um salmo profético. E o versículo 7 está escrito que alguém dizendo: levantai-vos, ó portais eternas, e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? E alguém responde: é o Senhor forte nas batalhas. Este é o Rei da Glória. Na minha imaginação, eu imagino o seguinte: Jesus voltando para a sua morada, para o seu lugar no céu. Ele não precisou chegar lá, bater na porta: eu sou Jesus que estou voltando. O céu já estava aberto, então festivo, para receber o herói vencedor. E eu calculo, penso, vejo na minha visão uma ala de anjos para o receber e dizendo: abri-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A outra ala pergunta: quem é este Rei da Glória? E a primeira ala responde: é o Senhor forte na batalha. Esse é o Rei da Glória. Por que forte nas batalhas? Porque ele trazia o sinal da luta, as mãos furadas pelos cravos, o lado furado pela lança, era o sinal é o sinal da batalha, da luta, mas ele voltou vitorioso, levando na sua mão a palma da vitória. Ele venceu o mundo, venceu o diabo e venceu a própria morte. E levava a garantia da salvação para todos que o recebem como seu Senhor e Salvador. Então é o Senhor forte na batalha. O capítulo 53 de Isaías, versículo 10, está escrito: e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque com seu trabalho, meu servo justo justificará muitos. Então aí se completa, se cumpre esse versículo dito pelo profeta Isaías. E o versículo 8 volta a dizer: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Outra vez a pergunta: quem é este Rei da Glória? E a primeira ala responde: veja que a resposta agora é um pouco diferente. Agora diz: é o Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Por que Senhor dos Exércitos? Porque agora ele entra com a igreja que ele arrebatou, os milhões e milhões de santos salvos que estarão entrando na glória naquele momento. Por isso ele é o Senhor dos Exércitos. Glória seja o nome do Senhor. Então é a nossa esperança. O arrebatamento da igreja acontecerá imperceptível para o mundo. O mundo não vai perceber quando este evento acontecer, porque se dará num abrir e fechar de olhos. O apóstolo Paulo disse isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51. Ele dizia: eu vos digo um mistério. O que é mistério? É coisa que a mente humana não entende. Então ele diria: porque o Senhor descerá do céu, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Se é num abrir e fechar de olhos, não dá tempo de ninguém perceber mesmo. É algo repentino, é algo maravilhoso que vai acontecer quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Jesus ressuscitou, ficou mais 40 dias aqui na terra e ele não foi visto pelo mundo.
somente os seus discípulos puderam vê-lo novamente. Vejamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38 ao 41, quando o apóstolo Pedro estava na casa de Cornélio, e lá ele dizia, falando que Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou a Jesus, e ele se manifestou não a todo mundo, mas a nós que comemos e bebemos na sua presença. Então, só o seu povo pôde vê-lo ressuscitado. E só os santos, só o seu povo estava com ele no Monte das Oliveiras, onde ele foi arrebatado. O mundo não viu mais Jesus depois da sua ressurreição. Mas o seu povo puderam vê-lo. Assim será no arrebatamento. O mundo não vai ver o momento do arrebatamento. Só vai perceber o desaparecimento de um grande povo, porque os santos arrebatados não deixarão nenhum vestígio, deixarão suas casas abertas, seus automóveis abandonados, os bens deste mundo não mais nos interessa, mas nós deixaremos tudo e sem nenhum sinal, nenhum vestígio, porque estaremos com o Senhor. Aí o mundo vai perceber que algo sobrenatural aconteceu. Não quero entrar propriamente nesse assunto, porque o nosso assunto hoje é arrebatamento. O apóstolo Paulo volta a falar nesse assunto na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, porque naquela igreja alguém havia ensinado que os crentes que morreram antes do arrebatamento estavam perdidos. E o apóstolo Paulo, então, estava dizendo que os irmãos não se perderam, porque o Senhor descerá do céu, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os crentes que estiverem vivos serão transformados e subirão para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os crentes mortos ressuscitarão em corpo incorruptível, corpo que não morre mais, corpo glorioso, e os crentes vivos serão metamorfoseados, transformados, recebendo um corpo glorioso como é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa gloriosa esperança. Quando se der o arrebatamento, os crentes todos receberão o galardão pelo trabalho que fizeram em prol da obra de Deus. Leiamos lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Está escrito: e todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber segundo o que tivermos feito, ou bem ou mal. É um trabalho que tivemos feito para o Senhor, ou trabalhando para a glória de Deus, para a salvação das almas, ou para a edificação da igreja, ou trabalhando para atender nossos interesses pessoais. Então, é o julgamento que vamos ter. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 11 a 15, o apóstolo Paulo também fala sobre esse assunto, dizendo que nós teremos um galardão pelo trabalho que fizemos. E ele classifica o trabalho feito por nós em 6 categorias. Ouro, o mais precioso dos metais. Prata e pedra preciosa. E depois madeira, feno ou palha. Toda obra será aprovada pelo fogo. O ouro, quem trabalha para a glória de Deus. O ouro, por mais que passe pelo fogo, não desaparece. Pode até derreter, mas não deixa de existir. A prata e a pedra preciosa, a mesma coisa. Então, o ouro é aquele que trabalha para que Deus seja glorificado pelo seu trabalho. A prata é aquele que trabalha preocupado, interessado na salvação dos perdidos. E a pedra preciosa é aquele que trabalha para a edificação da igreja. Todos cujo trabalho tiver essas características receberão de Deus um galardão. O que é galardão? É um prêmio pelo trabalho efetuado. Além da salvação que ele nos deu gratuitamente, ele nos dará também um galardão, um prêmio pelo trabalho realizado. As boas obras para a salvação não valem absolutamente nada, mas a obra realizada na obra de Deus
tem valor para a entrega de galardão. Aqueles cujo trabalho é considerado madeira, feno ou palha, a esses o fogo queima e desaparece. Esses não terão galardão. Trabalhando para o Senhor com desejo ardente de que Ele seja glorificado pelo nosso trabalho, para que os pecadores sejam salvos pelo nosso trabalho e para que a igreja seja fortalecida na fé pelo nosso trabalho, e nós receberemos de Deus um maravilhoso galardão. E o Senhor disse lá em Apocalipse: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Interessante, não é o pastor da igreja que vai dar galardão para os crentes. O pastor é um homem, estaria sujeito a cometer uma injustiça, mas é o próprio Jesus que entregará o galardão àqueles que trabalharem na sua obra de maneira aprovada por ele. Portanto, nós estamos esperando a vinda gloriosa de nosso Senhor. No arrebatamento da igreja, Jesus não vai descer na terra, ele estará nas nuvens, e o Espírito Santo arrebatará a igreja para encontrar o Senhor nas nuvens. E de lá então entraremos com ele, para receber os galardões que já explicamos. Depois dos galardões, nos levará para a festa das bodas, cuja festa terá uma duração de 7 anos, que é o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Está se cumprindo aí a 69ª semana, a última semana de Daniel. A igreja estará no céu com Jesus, na festa do casamento, das bodas. Aí sim, terminado esse período, Jesus voltará com a igreja. Judas, versículo 14. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. A igreja voltando com Jesus. Aí sim, Jesus está vindo para implantar o milênio. Vai prender Satanás e vai implantar o seu reino milenar. Implantando o reino milenar. Uma das primeiras atitudes do Senhor, depois de ter preso Satanás no abismo, e diga-se de passagem, Satanás tem medo do abismo. Leia, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Quando Jesus expulsou os demônios daquele jovem gadareno, eles pediram: você nos expulsa, não nos mande para o abismo. E é lá que Satanás ficará preso 1000 anos. O Supremo Juiz já assinou a sentença. Ninguém a poderá revogar. Glória a Deus. Jesus aí vai. Está escrito que então o rei se assentará no trono da sua glória, e as nações serão reunidas diante dele, e ele colocará os bodes à sua direita e as ovelhas, os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. É o julgamento das nações. Mateus capítulo 25, verso 31 a 46. Então é o julgamento das nações, e depois Jesus implantará o seu reino. Ele reinará 1000 anos, 1000 anos de paz, 1000 anos de um reinado justo, 1000 anos de uma terra maravilhosa, porque não haverá mais guerra, não haverá mais doença, não haverá mais aflição. Jesus é o rei. As injustiças que vemos hoje, que até nos revolta muito, lá não veremos mais. Jesus disse no capítulo 5 do Evangelho de Mateus: bem-aventurado que tiver fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então teremos um governo de justiça e de paz. Esta lição é para os jovens. Meus irmãos jovens, meninos e meninas, moços e moças, santifiquemo-nos, Jesus está voltando. Quem estiver estudando, continue estudando. Quem estiver se preparando para se casar, continue se preparativo. Porém, não coloque nisso o seu coração. O coração do salvo está no céu. Jesus falou: onde estiver o tesouro do homem, estará também o seu coração. O nosso tesouro se chama Jesus Cristo. Portanto, é lá que está o nosso coração. Não é pecado trabalhar, não é pecado enriquecer licitamente, não é pecado se casar, ter filho, constituir família, nada disso é pecado, nada disso nos impede de ser arrebatado. Porém, façamos tudo sabendo que tudo aqui é passageiro e é transitório.
A nossa eternidade está com Jesus, na sua glória, no seu reino. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos jovens, santifiquemo-nos. Tenhamos uma vida de oração, de consagração. É verdade que às vezes os desafios são grandes. O apelo da carne, da natureza adâmica que ainda está em nós, às vezes é difícil de suportar. Jesus nunca falou que era fácil, pelo contrário, o Senhor disse que a porta é estreita e o caminho apertado, mas é o caminho que conduz à salvação, que conduz à vida, que conduz à glória. E andar no caminho apertado não tem espaço para que façamos o desejo da nossa carne. Precisamos lutar contra a natureza adâmica, a natureza carnal. Ela ainda está viva dentro de nós. Tenhamos cuidado com os pecados sexuais, a prostituição, a lascívia. Sejamos cuidadosos e vigilantes. Santifiquemo-nos e sejamos dormindo com o nosso coração ligado. Jesus pode vir essa noite. Acordemos pela manhã, Jesus poderá vir hoje. Sejamos vigilantes e preparados, porque o nosso Senhor vem. Vem para nos arrebatar. Que Deus os abençoe, amados, no santo nome de Jesus. Amém.